te dá muito poder também te enfraquece. Porque você costuma usar aquilo. E quanta gente ficou fraca por conta disso? O que eu percebi na pandemia aí e que, assim, se refletiu no consultório e que eu acho que é uma... Desculpa, eu só conseguia responder isso para você se a gente tivesse esse background, né? As pessoas usaram isso, que é uma grande ferramenta para manter a comunicação, para manter o contato, para manter a troca de coisas boas, para fazer o contrário. Eu tenho poder de machucar o outro. Então eu vou ser um hater. Eu vou criar uma conta fantasma. Eu vou falar mal dos fulano. Eu vou plantar notícia falsa. Eu vou criar toda uma discussão social em torno das opiniões que são minhas e vou fazer com que isso seja mais importante do que coisas reais, problemas reais. Isso você notou no consultório, Paulo? Mas com certeza, os pacientes eles estavam muito mais estressados. Os meus pacientes, eles nunca vieram da internet. O Instagram nunca me deu paciente. Os meus pacientes eram pessoas indicadas por meus outros pacientes. Eu comecei a trabalhar, eu atendia uma vez por semana, eu atendia um paciente por semana, minha consulta era R$200. Eu pagava R$50 por paciente de aluguel de sala. Ciros, muito obrigado. Você foi fundamental na minha vida e toda vez que vem essa história eu sempre agradeço você. Ciros Alexandre, fisioterapeuta. Meu amigo confiou em mim e me deu o primeiro espaço para atender. E eu acho que é importante a gente... Você cobrava R$200? R$200. E só tinha uma consulta por semana? Tinha uma consulta por semana, ainda tinha imposto para pagar disso, né? E era assim foi assim que eu comecei. Hoje você tem 50 pacientes por semana. Hoje a gente tem 18 mil pacientes, né? A gente tem uma fila de espera de 500 pacientes. A gente está com a agenda marcada até maio do ano que vem, pelo menos da última vez que eu vi. E a gente só vai voltar a marcar consulta depois de março. Porque senão a pessoa fica esperando, né? Razão pela qual também eu montei uma equipe. Então eu tenho um assistente, que é o Bernardo, que é endócrino. Tenho um outro assistente, que foi meu primeiro assistente, que é o Heraldo, que é nutricionista e treinador. Então quando a pessoa chega e ela quer alguma coisa mais rápida, eu não consigo atender, eu encaixo com o Heraldo. E o Heraldo, ele já dá o pano de fundo do que ela vai fazer estrategicamente. Ele faz um exame de calorimetria, determina o que é o gasto calórico da pessoa, já bola um plano de treino e dieta para ela começando a fazer alguma coisa. Enquanto isso, a gente faz um check-up da pessoa, avalia como tudo acontece, né, e consegue trabalhar. Mas não ache que eu acho legal esse volume. Não, eu acho ruim. Porque normalmente quando a pessoa ela reage muito mal a isso. Ela fala, tá virando estrela. Puta, Ivan, nunca. Jamais. Mas por que tua consulta ela custa tanto? Primeiro, que é o tanto de conhecimento que eu acumulei, que gera confiança de você em mim, saber que você pode trazer seu problema, que eu vou tratar ele da melhor forma possível. E que eu vou cumprir todos os processos éticos que a minha profissão envolve para resolver esse problema para você. Segundo, que você tem meu contato. De manhã, de noite, você teve dor de barriga ou espirrou, você me chama. Você atende? Eu atendo. Independente do que for. Médico é assim. Eu pelo menos cresci vendo médico assim. Né? Médico por vocação, né? Exatamente. Eu vi os caras fazerem isso. Né? E terceiro lugar, afastar a gente curiosa. Teve uma época muito curiosa no consultório, que foi lá para 2016, 2017, que tinha um valor de consulta muito mais baixo. O pessoal vinha de curiosidade para saber se eu existia, se eu atendia. Eram pessoas que vinham fazer uma consulta e iam embora. E não necessariamente fazia alguma coisa, né? E como que eu descobri isso? Eu descobri isso porque lá para 2019, 2020, essas pessoas começaram a voltar. E qual que era o discurso delas? Poxa, se eu tivesse feito aquela época, mas aquela época eu queria conhecer você, porque eu achava que era um cara diferente, que você era o único médico musculoso, e que estava nas feiras de fisiculturismo, e que fazia vídeo de treino, e que escrevia na internet, né? Só que eu vejo hoje, se eu tivesse feito tudo que você mandou, eu já estava com o físico que eu queria. Foi assim que eu descobri. E na pandemia, foi como eu descobri? Os meus pacientes começaram a me seguir. E eu comecei a seguir meus pacientes. E isso ficou uma coisa muito curiosa, porque, eventualmente, quando eu estava na internet, eu vou ser muito sincero com você e franco, quando eu estou no banheiro, se eu respondi um seu WhatsApp, e é um horário assim, perto da noite, ou muito cedo, é porque eu estou no banheiro. E eu duvido que vocês façam diferente. Vocês sentam na privada e ligam a porcaria do telefone. Todo é ou não é? Todo mundo faz isso. Não vamos ser mentirosos aqui. Lógico. Né?
E aí eu ficava olhando o que o pessoal tava fazendo. Aí eu mandava uns ahá! Né? Tá no banheiro também comigo. 14 long neck esse final de semana, né, fulano de tal? Bonito isso. Ou então, Deus tá vendo e eu também, tô aqui, só fuçando. E aí o que o pessoal começou a contar? Começou a falar, pô, você sabe que te ouvir é uma extensão daquilo que eu escuto aqui com você? Isso me acalma e me dá força para eu continuar fazendo o que eu tô fazendo, porque às vezes, Paulo, eu desanimo. Paulo, no meu prédio eu não sei o que fazer, os caras fecharam a academia. E eu fui veemente contra com questão de fechar a academia em condomínio. Uma coisa muito simples. Né? Primeiro, a academia ela não é uma academia, ela é um espaço privado. Ah, não é academia. Tá, me mostra o CNPJ. Sim, é um espaço privado. É um espaço privado. Segundo, você quer ficar na sua casa? Fique. Você tem a opção de não ir a frequentar a academia. Simples assim. É até uma falta de inteligência. Não, mas aí vai ter circulação no prédio. Tá bom. Impediu a entrada de empregado? Não. Impediu a entrada de visitante? Não. Ah, então a circulação interna do próprio morador para usar uma área interna que ele tem direito é o que faz você ter risco de contaminação? Sabe? Foi uma vontade de outras pessoas exercerem a sua vontade sobre elas que eu me decepcionei muito com o que eu vi. E como é que você orientava essas pessoas que estavam com dificuldade de treinar, que não tinham espaço para treinar? A orientação foi treino em casa? Isso? Treino em casa. A gente tem uma equipe de 25 personagens e os caras, eu pedia para eles darem atenção para essas pessoas. A gente combinava aulas, treino, né? Que ela pegava e ensinava a pessoa que material, por exemplo, adquirir para poder ter em casa, sem exagero. Os exercícios para ela sentir que ela treinou, para o corpo dela não parar completamente do exercício. Porque, Ivan, a pessoa que faz atividade física, quando ela para, ela tem um grande problema, que é trazer inatividade para um físico que costuma estar ativo. Perfeito. Quando você estudou história lá na escola, e aí você teve aula sobre a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, inevitavelmente falou dos fornos, né? E a minha professora de história, sensacional, Maria do Carmo, nem sei se você está vendo, beijo pra você, lembro muito de você, te agradeço pela paciência de ter me dado aula, porque eu era péssimo em história, cara. Eu lembro que foi a primeira coisa que eu notei, assim, que me impactou, né, de saída, do que era o pré pro colegial, quinta série, minha primeira prova de história, tirei 7. Cara, eu só tirava 10, pá. Eu cheguei em casa chorando, minha mãe, tá vendo? Se fudeu, próximo estuda. Minha mãe, ela não arredava o pé, ela... Ah, tá sentindo culpa? Então vá, agora eu vou aproveitar. Ela não baixava o sarrafo pra tipo, tadinho, passa a mão na cabeça e continua fazendo merda.